Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje nós estudaremos grandezas, mais especificamente razões entre grandezas diferentes. Vamos entender como essas razões elas funcionam para algumas situações. E tudo isso está na formação geral básica, coisa muito importante para você aprender conteúdo esse que é de extrema importância. Vamos prestar atenção na aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, assiste novamente e vamos prestar atenção aos detalhes. Primeiramente, vamos lá. O que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido ou contado, distância, tempo, massa, e a razão é uma divisão ou resultado de uma. Nesse caso, quando a gente fala razões entre grandezas diferentes, é porque nós temos uma divisão onde o numerador apresenta uma grandeza e o denominador representa outra grandeza diferente da primeira. E os resultados dessa razão geralmente formam outras grandezas muito conhecidas, como por exemplo, quilômetros por hora, quilômetros por litro, velocidade média, deslocamento, são alguns dos que aparecem entre razões de grandezas diferentes. Vamos à primeira razão, velocidade média. A velocidade média é a razão entre duas grandezas diferentes. Nós temos aqui o tempo e a distância percorrida. Nesse caso, ΔS aqui é a distância percorrida e o tempo T em horas é o ΔT. Nós temos aí a velocidade média. Nesse caso, essa velocidade média vai ser em quilômetros por hora, certo? Isso aí é muito utilizado na física, então velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, que é o tempo e a distância. S é a distância, T é o tempo, certo? Então nós temos essa primeira grandeza. Segunda grandeza, bastante utilizada, é a razão consumo médio, que ele vai ser o resultado da divisão do espaço percorrido, que é S, pela quantidade de combustível gasto no percurso, ok? Então, a fórmula nós temos aí, consumo médio é igual ao espaço dividido pelo combustível, e a unidade mais comum utilizada é a quilômetro por litro, certo? E representa a quantidade de quilômetros que um veículo, um automóvel, ele pode percorrer usando somente 1 litro de combustível. Então, segunda razão aí utilizada é o consumo médio. Terceira, a densidade demográfica. Muitas vezes nós vemos isso na geografia, que é a razão entre o número de habitantes e a área em quilômetros quadrados dessa região. Então, muito simples, densidade é representada pela fórmula aqui, D de densidade é igual ao número de habitantes dividido pela área, certo? Então, nós temos aí 3 que foram utilizadas: densidade demográfica, velocidade média e temos também a terceira, que foi o consumo médio. E aí, agora nós iremos resolver 2 exemplos relacionados a esse conteúdo. Vamos lá. Primeiro exemplo. Moacir fez o percurso Rio-São Paulo, que é de 450 quilômetros, em 5 horas. Qual é a razão entre a medida dessas grandezas e o que significa essa razão? Vamos lá. Nós temos
450 dividido para 5. O resultado dessa divisão vai ser igual a 90, certo? E esses 90, o que significa esses 90 na nossa questão, no nosso exemplo 1? Vamos tentar lembrar um pouquinho. Nós temos aí distância percorrida e o tempo. Isso aí é a fórmula da velocidade média. ΔS sobre ΔT. Logo, isso aqui é a velocidade média, que foi 90 km por hora. Então, nós conseguimos verificar a velocidade média do seu Moacir na hora que ele fez o percurso Rio-São Paulo de 450 km em 5 horas. Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. O estado do Ceará, no último censo, teve uma população avaliada em 6.701.924 habitantes. E a sua área é de 145.694 quilômetros quadrados. Determine a razão entre o número de habitantes e a área desse estado. Vamos lá, vamos escrever essa razão. Número bem grande, hein? 6.701.924 dividido por 145.694. A segunda pergunta é: o que significa essa razão? Vamos pensar aqui um pouquinho. Habitantes dividido pela área, nós temos a densidade demográfica. Então, densidade demográfica. Nesse caso, nós vamos ter 6.701.924 dividido para 141.694 é igual a 46 habitantes por quilômetro quadrado. Então, no estado do Ceará, a densidade demográfica é de 46 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, agora nós iremos resolver algumas questões mais a fundo sobre esse tema, não exemplos simples como esses, e eu te espero nessa resolução. Vamos lá? Nós temos o seguinte: um veículo está em movimento e dirige-se aos limites de uma cidade a 200 quilômetros de distância do ponto de partida. Sabendo que foram gastas 4 horas no percurso, calcule a velocidade média desse veículo. Então, vamos verificar aqui qual foi essa velocidade. Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Nesse caso aqui, a nossa velocidade média, o ΔS é a distância percorrida, 200, e o nosso ΔT é o tempo, 4 horas. Então, nós temos que velocidade média, 200 dividido para 4, nós temos que é 50. Então, a velocidade média foi 50 km por hora. Questão simples, fácil, mas para você praticar os conceitos básicos. É simples porque é somente uma razão. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos aqui que uma família ela quer descobrir quanto gastará para viajar de sua cidade até a praia, sabendo que a distância é de 530 quilômetros, que o carro que os levará tem um consumo médio de 15 quilômetros por litro e que o litro da gasolina custa aproximadamente R$ 3. Que gasolina barata!
Quanto será gasto apenas com gasolina? Vamos colocar na fórmula. Nós temos o consumo médio, ele é a razão entre a distância, nesse caso aqui, e a quantidade de litros utilizado, mas nós não sabemos esse valor, certo? Vamos colocar aqui um L de litros, mas eu sei o consumo médio, é 15, então eu vou substituir 15, vai ser igual a 530 dividido pela quantidade de litros. Aqui é só inverter, o L vem para cá, ele está dividindo, passa multiplicando, e o 530 divide por 15. Essa divisão 530 dividido por 15 vai dar aproximadamente 35,333 e nós temos aqui essa dízima. Multiplicando esse valor por 3, que é o preço da gasolina, nós vamos ter que será gasto em reais R$106, simplesmente fazendo essa multiplicação. O valor é arredondado porque nós temos uma dízima periódica e aqui 35 vezes 3 dá 105, arredondando R$106, certo? Vamos lá, questão número 3. A densidade demográfica é calculada por meio de uma operação simples que estabelece uma relação entre dois conceitos populacionais importantes, tá? Que é os habitantes e a área, nesse caso aqui, em quilômetros quadrados. Uma região que possui 100 habitantes distribuídos numa área de 10 quilômetros possui densidade demográfica de... E aí nós vamos calcular, tá? Esse é bastante simples. Densidade demográfica vai ser 100 dividido pela área. Nesse caso, vai ser igual a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Esse tracinho aqui, ó, é exatamente a razão, habitantes, quilômetros quadrados. Então, nós temos esse resultado. E essa foi a nossa aula sobre razão entre grandezas diferentes. Você viu que a partir de diferentes grandezas, nós temos outras que representam esse valor. Espero que você tenha aprendido. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula.